No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um balanço das minhas leituras do primeiro semestre. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje eu vou trazer para vocês a tag dos 50%, que é aquela tag que a gente responde aí todo ano com algumas perguntinhas sobre as leituras que a gente fez durante o primeiro semestre do ano, né? Os primeiros 6 meses de 2022 aqui no caso. Então, selecionei aqui alguns livros que se encaixam aí nessas perguntas e hoje eu vou responder para vocês. Antes de continuar esse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Já deixa aqui seu like e também compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar aqui também um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros que fazem parte do meu clube de apoiadores no Catarse. Se você ainda não conhece esse projeto, ele vai estar linkado aqui embaixo. Sobre a tag dos 50%, ela tem 15 perguntinhas, então vai ter bastante indicações de livros aqui para vocês. Vai ter também alguns livros que me decepcionaram um pouquinho, então bora lá começar a responder essas perguntas. E a primeira perguntinha é: o melhor livro que você leu até agora? E para responder essa pergunta, eu escolhi o Mr. Mercedes, do Stephen King. Esse livro aqui foi lido lá no clube junto com os membros e foi um livro que me surpreendeu bastante, né? Nós temos aqui a história de um psicopata que faz aqui um atropelamento em pessoas que estão ali numa fila de emprego. E a partir desse acontecimento, nós temos aqui o detetive Bill Rhodes, que vai estar investigando esse caso e que vai ter muito contato com esse psicopata, que é o Mr. Mercedes. E eu acho que o King conseguiu construir muito bem essa trama, ela é bem eletrizante, eu não conseguia largar esse livro, então por isso ele está aqui dos meus favoritos do primeiro semestre, porque foi um livro que eu fiquei assim alucinada acompanhando, ao mesmo tempo que eu senti muita raiva desse vilão, né, que nós temos aqui, porque o King conseguiu trazer todas as coisas ruins nesse vilão. Então a gente já tem aquela indignação, né, por conta do que ele faz com essas pessoas, mas também por conta dos pensamentos dele. E é um personagem que é extremamente racista, ele tem alguns pensamentos que são bem doentios, então o King consegue trazer muitas emoções aqui pra gente enquanto a gente lê esse livro, ao mesmo tempo que a gente fica interessado para saber o que o Bill Rhodes, que é o protagonista do livro, vai fazer aí quando descobrir quem é esse tal de Mr. Mercedes. A segunda perguntinha da tag é: a melhor continuação que você leu até agora? E eu não li muitas continuações esse ano, então eu vou trazer aqui para vocês O Último Turno, que é justamente o último livro da trilogia do Mr. Mercedes. E esse livro aqui, ele vai trazer aqui mais da história dos personagens que nós conhecemos aqui no primeiro livro, né? Eu não vou entrar em detalhes em quais são esses personagens, porque aparecem outros aqui protagonizando a história, mas a gente vê um pouco aqui do desenrolar, do crescimento desses personagens, e é um livro que me fez chorar muito no final. Fiquei bem emocionada, bem emotiva enquanto eu li esse livro, o que é uma coisa rara, né? Chorar em livros do King, então é sempre surpreendente quando isso acontece, e eu achei que ele fechou muito bem aqui essa trilogia. Eu ainda prefiro o primeiro livro, é o meu favorito da trilogia como um todo, mas essa continuação de Último Turno foi bem boa e eu amei. Terceira perguntinha: algum livro do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E eu quero muito ler A Ponte Entre Reinos, lançado pela editora Seguinte. Eu acho que eu vou amar essa história, porque aqui nós temos uma protagonista que é uma princesa treinada para ser uma espiã letal. E ela tem como inimigo o rei Arryn, né, que é o rei de um reino que ela quer destruir. Só que ela é enviada para fazer um acordo de paz, e esse acordo é se casar justamente com o grande inimigo dela. E quando ela chega por lá, ela começa a ver um outro lado da história que ela não conhecia, e aí as coisas começam a mudar. Eu tô muito curiosa para saber como vai ser o desenrolar dessa história, já tenho aqui uma ideia, né, do que pode acontecer, mas eu acho que vai ser uma leitura que vai ganhar meu coração. Eu já vi muitas críticas positivas sobre esse livro, então tô muito curiosa para conhecer mais dessa história. Quarta perguntinha dessa tag: o livro mais aguardado do segundo semestre. E esse livro para mim, sem dúvida, é Mansão Galante, da Victoria Schwab, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu tô muito curiosa para ler essa história, né, para conhecer mais detalhes,
porque a premissa é muito interessante. Nós temos aqui uma história gótica, mais sombria, né? Temos uma personagem que é muda, pelo que eu entendi, lendo a sinopse, e essa personagem não tem mãe, não tem família, e ela acaba recebendo uma carta do tio para morar nessa mansão junto com ele, né? E ela acredita que lá ela vai ter uma família, né? Ela finalmente vai ter aí um amparo para se sentir segura. Só que chegando nessa mansão, ela é recebida com espanto e parece que todas as pessoas que moram lá vivem com medo e ninguém explica para ela qual o motivo. Eu tô muito curiosa para conhecer essa história, eu acho que vai ser uma história eletrizante, né? Vai ser difícil de largar, então esse é o livro que eu mais desejo ler nesse segundo semestre. Vamos à quinta perguntinha, que é o livro que mais decepcionou esse ano. E esse ano eu tive já algumas decepções, mas uma que eu não esperava é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro, eu acho que as expectativas me atrapalharam bastante. Mas é uma história que tem uma premissa bem interessante, que me chamou muita atenção. Só que é uma história que demorou para me trazer conexão, sabe? E eu terminei o livro sem muitas respostas. Isso me incomodou bastante. Então foi um livro que me decepcionou um pouquinho. Eu não vou descartar a possibilidade de continuar lendo. Eu acho que é uma trilogia, uma quadrilogia, não tenho certeza. Acho as capas maravilhosas. Eu não achei o meu, então vou deixar a capa aqui, né? Já deve estar aparecendo para vocês conhecerem qual é a capa. Mas eu coloco ele aqui como decepção porque é um livro que eu esperava muito. Eu esperava que fosse uma história que iria virar uma das minhas favoritas. Então, infelizmente, não foi o que eu imaginava. Mas talvez eu continue e quem sabe, né, funcione melhor aí com as continuações. Depois do livro que decepcionou, vamos à sexta perguntinha, que é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E para mim esse livro foi A Senhora de Wiltshire Hall, ou A Inquilina de Wiltshire Hall, como algumas pessoas conhecem, né? Que é da Anne Brontë, e é um livro que eu não vejo quase ninguém falar sobre, né? A gente vê sempre livros das outras irmãs Brontë, que é O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, sendo aclamadíssimos, e esse livro aqui fica bem esquecidinho, né? Porque na época que ele foi lançado ele causou ali uma grande polêmica pelos assuntos que a autora traz aqui. Mas esse livro é tão bom ou melhor que esses outros que são mais conhecidos. Isso me surpreendeu bastante porque eu já tinha lido outro livro da Anne, que é o Agnes Grey, e foi um livro que eu não curti tanto a leitura, né? Foi um livro cansativo para mim. E aí eu peguei esse aqui para ler despretensiosamente. Eu amei essa história, eu amei como a autora traz várias críticas aqui, como ela foi corajosa, né? Levantando essas questões na sociedade da época. É um livro que vai falar sobre casamento, né? Vai falar sobre como as mulheres eram tão submissas, né? Eram tratadas tão mal naquela época, como elas precisavam lidar com um casamento cheio de abusos, né? Com abuso psicológico, com abuso físico. Então é um livro que vai tocar mais nessa questão, como as mulheres tinham direito a tão pouco naquela época. Tem vídeo aqui no canal falando mais desse livro, eu vou deixar aqui nos cards também para quem ainda não conhece. Eu fiz várias marcações nesse livro, porque ele tem marcações, tem passagens maravilhosas, né? Tem passagens que merecem a nossa reflexão, tem críticas que a gente faz até hoje na nossa sociedade, então é um livro que agrega muito valor para quem lê. A escrita dela tá maravilhosa nesse livro. Nós temos uma história aqui contada em forma de diário e temos uma história de amor que a gente fica na torcida para acontecer. Então é um livro que eu super indico para vocês e foi um livro que me surpreendeu muito esse ano. A sétima perguntinha é: novo autor favorito? Que lançou seu primeiro livro aí no primeiro semestre ou que você conheceu recentemente? E o autor que eu vou trazer aqui, a autora, né, melhor dizendo, é Alice Oseman. Ela não lançou o primeiro livro dela agora, né, mas eu conheci a escrita dela só nesse primeiro semestre. E eu peguei esse livro também para ler de forma despretensiosa, né? É um livro mais jovem. Foi o Rádio Silêncio que me trouxe aí a escrita da autora, né? Que me fez conhecer. E é um livro que eu achei que eu não fosse gostar tanto, mas eu me conectei com esses personagens desde as primeiras páginas, né? Com seus dilemas, as críticas que a autora traz aqui, as situações que esses personagens vivem. São situações que facilmente poderiam ter acontecido comigo ou com você, então é um livro que me trouxe aí muitas recordações e conexões e eu amei a construção desses personagens, como essa história se desenvolve, e principalmente a escrita da autora. E aí eu saí desse livro, né, terminei essa história
com muita vontade de ler todos os livros dela. Esse foi o primeiro que eu li, então já quero ler outros de Alice Oseman, porque ela é maravilhosa. Oitava perguntinha. A sua quedinha por personagem fictício mais recente? E eu tava pensando sobre essa pergunta, eu não li muitas histórias onde eu tive quedinhas nesse primeiro semestre, mas eu vou trazer aqui o Ventos de Mudança, que é outro livro que eu já panfletei bastante aqui no canal e também lá na Twitch, né? E eu fiquei encantadíssima com o protagonista desse livro, que é o Drake Levesque. É aquele tipo de homem que a gente sonha em encontrar, sabe? Cavalheiro, gentil, amoroso. E aí, esse é o personagem que me veio à cabeça, assim, primeiramente. Então, fica aí o título de personagem que eu tive quedinha no primeiro semestre para Drake Levesque. Inclusive, leiam esse livro porque é maravilhoso e também tem resenha aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. A nona perguntinha é: seu personagem favorito mais recente? Para essa pergunta, eu escolhi Billy Summers, que também é o título do livro do Stephen King, né? E Billy Summers foi o personagem que ganhou meu coração. Ele é um anti-herói, ele é um matador de aluguel, um assassino de aluguel, né? Só que ele tem princípios, né? Ele só aceita serviços se a vítima realmente for uma pessoa ruim. Então ele não aceita qualquer tipo de serviço. E quando a gente vai conhecendo mais desse personagem, mais das suas camadas, dos seus traumas, é impossível não se encantar por ele, apesar dele estar ali numa situação que não é certa, né? A gente torce para que tudo dê certo para ele, a gente torce para que ele seja feliz no final. E esse livro, olha, foi uma grande surpresa para mim. Billy Summers ganhou meu coração, foi uma história que me envolveu, é uma história que vai crescendo, né? E a gente não tem muita certeza de para onde essa história vai, até que acontece o final. E olha, o que falar desse final? Sofro até hoje, mas entrou para minha lista de favoritos do King. Billy Summers entrou para minha listinha de personagens queridos, amados, que eu sempre vou ter um carinho aí muito grande. A 10ª perguntinha é: um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? E alguns livros me fizeram chorar nesse primeiro semestre. Eu costumo me emocionar muito com histórias. Eu gosto de ler principalmente histórias emocionantes e reflexivas. E o livro que me fez chorar horrores nesse primeiro semestre foi com certeza o Rouxinol, da Christine Hanna. Eu li esse livro lá na Twitch e eu chorei muito, muito, muito durante a live. É um livro que vai ter aqui um pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, então a gente já sabe que é uma história que não vai ser fácil de ser lida, mas nós temos aqui também a história de duas irmãs lidando com essas questões da guerra, né, tentando sobreviver cada uma da sua forma. Então, é um livro que acabou comigo. Eu fiquei dilacerada com essa história, mas é uma história que é muito envolvente, é uma história que traz também muitas reflexões. Temos um drama familiar aqui acontecendo, né? Uma história entre irmãs. Então é um livro que ganhou meu coração e me fez chorar horrores. Com certeza, eu acho que não vou encontrar livro que vai me fazer chorar mais do que esse em 2022. 11ª pergunta: é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Esse livro foi Imperfeito, da Christina Lauren. Fazia muito tempo que eu não lia nada das autoras e eu já imaginava que seria um livro que me faria gargalhar. Seria um livro que me deixaria feliz. Então, foi exatamente isso. Temos aqui a história de dois personagens que não se gostam, sabe? E eles precisam aí ir para uma viagem juntos. Lendo a sinopse, vocês vão compreender mais porque isso acontece. Mas é bem legal ver como a relação deles vai crescendo. É legal ver como, às vezes, as primeiras impressões que a gente tem sobre uma pessoa não é bem aquilo que a gente imaginava, né? Não é uma verdade absoluta, isso para qualquer coisa. Mas foi uma história que me fez rir muito, uma história que também traz reflexões, que traz assuntos importantes. Então foi um livro que me deixou bem feliz de ler, foi um livro que me deixou com o coração quentinho no final. Então fica aí minha indicação para vocês. A 10ª perguntinha é: a melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora? E eu tava pensando aqui, e em 2022 uma das coisas que eu menos fiz foi assistir adaptações cinematográficas, né? Eu assisti coisas bem pontuais ali, algumas séries que eu já acompanhava, ou filmes que eu queria assistir, mas em se tratando de adaptação, a única que me vem à cabeça foi Depois dos 15, da Bruna Vieira, né? E é um livro que eu li tem bastante tempo, então eu tenho uma lembrança assim, muito vaga dos detalhes.
mas foi uma adaptação que eu gostei bastante, aquele clichêzinho, Sessão da Tarde, que a gente gosta, uma história que traz muita nostalgia, né? Porque temos aqui uma viagem no tempo acontecendo e nós temos ali aquela época onde não era tão fácil ter internet, né? Em facilidades para ligar ou para se conectar, enfim, foi uma série que eu gostei bastante, que me divertiu, né? Despretensiosa, então fica aqui essa minha sugestão para quem gosta de um clichêzinho aí, uma série rápida de ser assistida. 13ª pergunta, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E eu vou trazer aqui para vocês uma das resenhas escritas desse primeiro semestre. Eu vou deixar até o link aqui embaixo na caixinha de descrição, que foi Rádio Silêncio, justamente o livro da Alice Oseman, que eu falei que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto e eu adorei esse livro. Quem quiser conferir a resenha vai estar aqui embaixo. E vou deixar também a resenha em vídeo de Ventos de Mudança, que também foi uma resenha que eu gostei bastante, então vai ficar aqui nos cards para quem quiser dar uma conferida. 14ª perguntinha. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Peguei 2 livrinhos para mostrar para vocês. O primeiro é O Velho e o Mar, que tem essa edição linda, capa dura. Esse aqui foi um presente, inclusive, que a Cris me deu. E eu fiquei encantadíssima com a qualidade dessa obra. A edição tá linda demais. Então, foi o primeiro livro que eu pensei quando eu vi essa pergunta. E o outro livro que eu também fiquei encantada com a capa é A Casa no Mar Cerúleo, da Morro Branco, que também é capa dura, maravilhosa. Esse é um livro mais recente que eu comprei, né? Vi muitas críticas positivas sobre a obra. A edição tá belíssima. Então, esses dois cumprem bem aí o quesito livros mais bonitos que eu comprei ou ganhei agora em 2022. Por último, mas não menos importante, vamos à última perguntinha dessa tag, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu separei 4 livros, na verdade eu quero ler muitos mais, mas não vou me comprometer aqui. O primeiro livro que eu quero ler ainda esse ano, né, até o final do ano, é A Hipótese do Amor, que é um romancezinho aí que ficou muito famoso lá no TikTok também. Eu ainda não tenho esse livro, mas vou deixar a capa aqui para quem ainda não conhece poder conferir. E aí eu separei também Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, que é um livro que vai trazer aí mais essa questão de redenção, de maternidade. Então é um livro que eu quero muito ler. E livros da Colleen são rapidinhos de ler, então espero fazer isso ainda esse ano. Outra autora que eu amo e que também tem uma escrita muito envolvente é a Brittany Sichel, e eu quero muito ler Tempestades do Sul. A Brittany geralmente me ganha muito nos livros dela, né? São livros que eu leio rapidinho, que me envolvem, que me emocionam, então quero muito ler essa obra aqui. E por último, vou trazer aqui, né? Vou dar uma pequena roubadinha trazendo leitura de verão, que vai ser leitura coletiva dos subs lá na Twitch, agora em agosto. E é um livro aí com esse clima de verão, né? Com escritores, pelo que eu entendi, como protagonistas. É um livro que eu tô vendo todo mundo falar bem também. Então, esse aqui é mais um livro que eu quero ler ainda esse ano. E essas foram as minhas respostas para a tag dos 50%. Me conta aqui se nós temos alguma resposta em comum, quais seriam as respostas de vocês. Vamos conversar sobre esses livros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Compartilhe também esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de vídeo. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês, um beijinho para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê no próximo vídeo.